A maior parte das decisões que você toma ao longo do dia não nasce de escolhas conscientes, racionais ou deliberadas. Antes mesmo de você perceber que decidiu algo, o seu cérebro já fez uma seleção silenciosa entre milhares de possibilidades. Ele escolheu onde focar, o que ignorar, o que interpretar como ameaça, oportunidade ou simples ruído. O mais intrigante é que esse processo não depende de informações explícitas. Ele acontece a partir de padrões que você não vê, não escuta claramente e não consegue descrever com facilidade. Ainda assim, esses padrões orientam suas percepções, suas emoções e seus comportamentos. A pergunta central não é se isso acontece, mas como um sistema biológico limitado consegue extrair sentido de um mundo caótico e usar esse sentido para guiar ações futuras, muitas vezes sem que você perceba que isso está ocorrendo. Imagine atravessar uma rua movimentada. Você não calcula trajetórias conscientemente, não mede velocidades com precisão matemática e não analisa cada estímulo visual isoladamente. Mesmo assim, você age no momento certo. Isso só é possível porque o cérebro reconhece regularidades invisíveis, ritmos de movimento, padrões de aceleração, repetições sutis no ambiente. Esse mecanismo funciona de forma tão eficiente que raramente é questionado. No entanto, ele também opera em decisões emocionais, sociais e profissionais, onde as consequências são menos óbvias, mas igualmente profundas. O mesmo sistema que evita um acidente pode reforçar julgamentos automáticos, expectativas rígidas e interpretações distorcidas da realidade. A ciência não começou estudando esse fenômeno a partir de grandes teorias, mas a partir de uma constatação simples e inquietante. Seres humanos veem ordem onde a informação é incompleta. Linhas quebradas são percebidas como formas inteiras. Sons fragmentados são interpretados como palavras compreensíveis. Situações ambíguas ganham significado quase instantaneamente. Isso revela que a mente não funciona como uma câmera que registra o mundo fielmente, mas como um sistema ativo que constrói hipóteses sobre o que está acontecendo. Essas hipóteses não surgem do nada. Elas são baseadas em padrões previamente aprendidos, armazenados e constantemente atualizados ao longo da experiência. É aqui que surge um ponto crítico para a compreensão do tema. O reconhecimento de padrões não é um dom místico, nem uma intuição inexplicável. Trata-se de um processo mensurável, estudado e replicado em laboratório. O cérebro aprende a partir da repetição, da frequência e da sequência dos eventos. Ele calcula probabilidades de forma implícita e usa essas probabilidades para antecipar o que vem a seguir. Essa antecipação economiza energia, acelera respostas e aumenta as chances de adaptação. No entanto, ela também cria filtros. Aquilo que não se encaixa nos padrões esperados tende a ser ignorado, reinterpretado ou rejeitado. A realidade percebida, portanto, já nasce mediada por expectativas invisíveis. O ponto de partida deste vídeo é reconhecer que existe uma diferença profunda entre o mundo como ele é e o mundo como ele é interpretado. Essa diferença não é um erro do sistema, mas uma característica fundamental do funcionamento cerebral. Ao longo do vídeo, será possível entender como esses padrões são formados, como operam abaixo da consciência e como influenciam decisões de maneira cumulativa. O objetivo não é sugerir controle absoluto da realidade, mas revelar como pequenas interpretações automáticas, repetidas ao longo do tempo, podem direcionar trajetórias inteiras sem que o indivíduo perceba o processo em ação. Muito antes de existirem técnicas modernas para observar o cérebro em funcionamento, pesquisadores já desconfiavam de que a mente não registrava o mundo de forma passiva. Ao estudar a percepção visual, tornou-se evidente que pessoas tendem a organizar estímulos de maneira previsível, mesmo quando informações essenciais estão ausentes. Um objeto parcialmente oculto ainda é reconhecido como completo. Uma sequência incompleta ainda é percebida como coerente. Essas observações levantaram uma questão fundamental: se a informação não está toda presente, de onde vem a estrutura percebida? A resposta começou a apontar para a existência de regras internas que organizam o que é visto, ouvido e interpretado. Com o avanço dos estudos sobre aprendizagem,
esse mistério ganhou contornos mais claros. Experimentos mostraram que, quando eventos se repetem com certa regularidade, o cérebro passa a antecipar suas ocorrências futuras. Essa antecipação não depende de explicação verbal ou de esforço consciente. Ela surge da exposição contínua a padrões estatísticos do ambiente. O cérebro aprende quais estímulos costumam aparecer juntos, em que ordem e com que frequência. Esse tipo de aprendizagem é silencioso, automático e extremamente eficiente. Aprender, nesse contexto, não significa memorizar fatos, mas extrair regularidades que ajudam a reduzir incertezas. Ao longo do século XX, a psicologia experimental demonstrou algo ainda mais intrigante. Pessoas são capazes de aprender regras ocultas sem conseguir explicar o que aprenderam. Elas respondem de forma consistente, fazem escolhas mais rápidas e cometem menos erros, mesmo sem consciência explícita das regras que estão seguindo. Isso revelou que existe um nível de processamento que opera abaixo da linguagem e da introspecção. O cérebro sabe algo que a mente consciente não consegue descrever. Essa dissociação entre desempenho e consciência tornou-se uma peça-chave para compreender o reconhecimento de padrões invisíveis. Quando a ciência cognitiva começou a integrar esses achados, surgiu uma mudança profunda na forma de entender a mente. Percepção, memória e decisão deixaram de ser vistas como etapas separadas. Elas passaram a ser entendidas como partes de um mesmo sistema dinâmico. Aquilo que você percebe agora já é influenciado pelo que foi aprendido antes. Um som em um ambiente barulhento só é compreendido porque o cérebro usa o contexto e o conhecimento prévio para preencher lacunas. Essa capacidade de completar informações ausentes não é um detalhe secundário. Ela é a base do funcionamento cognitivo. Essa evolução teórica trouxe uma consequência importante. O cérebro não reage apenas ao que acontece, mas ao que ele espera que aconteça. Ele compara constantemente previsões internas com dados sensoriais reais. Quando a realidade confirma a expectativa, o sistema se estabiliza. Quando há discrepância, ocorre um ajuste. Esse processo contínuo permite adaptação, mas também cria vulnerabilidades. Expectativas mal ajustadas podem levar a interpretações distorcidas. O mesmo mecanismo que organiza o mundo pode, em certas condições, gerar erros persistentes de percepção e julgamento. Atualmente, o reconhecimento de padrões é compreendido como um mecanismo central para a redução de incertezas. O cérebro não espera informações completas para agir. Ele trabalha com probabilidades. A partir da experiência passada, constrói modelos internos sobre o ambiente e os utiliza para prever eventos futuros. Esses modelos não são estáticos. Eles são constantemente atualizados à medida que novos dados surgem. O fato experimental bem estabelecido é que estímulos previsíveis e imprevisíveis geram respostas neurais diferentes. A explicação teórica é que essa diferença reflete a comparação entre expectativas internas e informações sensoriais reais. Um conceito essencial para entender esse funcionamento é o de aprendizagem estatística. Apesar do nome técnico, ele descreve algo simples: a capacidade de perceber regularidades na frequência e na sequência dos eventos. Esse tipo de aprendizagem ocorre desde muito cedo na vida. Estudos mostram que bebês conseguem detectar padrões em sequências de sons ou imagens apenas pela exposição repetida. Eles não recebem instruções, não têm objetivos conscientes e ainda assim aprendem. Isso indica que o cérebro humano é naturalmente sensível a regularidades invisíveis, utilizando-as para organizar a experiência desde os primeiros estágios do desenvolvimento. A memória desempenha um papel decisivo nesse processo. Ela não funciona apenas como um registro do passado, mas como um recurso ativo para interpretar o presente. Quando um padrão familiar é reconhecido, a resposta tende a ser mais rápida e eficiente. Esse mecanismo é evidente em situações simples, como reconhecer um rosto conhecido, e em contextos complexos, como antecipar o comportamento de outras pessoas. O que se observa experimentalmente é que experiências anteriores moldam respostas atuais de maneira consistente.
A interpretação teórica descreve isso como uma interação contínua entre memória e percepção. A atenção atua como um filtro adicional. O cérebro não processa todas as informações com a mesma intensidade. Ele prioriza aquilo que considera relevante com base em padrões aprendidos. Estímulos que confirmam expectativas são processados com menos esforço. Estímulos inesperados geram respostas mais intensas, sinalizando a necessidade de ajuste. Esses efeitos são observáveis em experimentos comportamentais e neurais. O que ainda está em investigação é como o cérebro decide quando um padrão deve ser mantido e quando deve ser abandonado diante de informações conflitantes. É fundamental esclarecer um limite importante dessas explicações. O reconhecimento de padrões não implica controle direto da realidade externa. O que os dados mostram é influência sobre percepções, escolhas e ações. Essas ações podem, ao longo do tempo, alterar trajetórias individuais, mas não existe evidência de que pensamentos isolados modifiquem eventos independentes. O que está em jogo é um processo indireto, cumulativo e dependente de contexto. Compreender esse limite é essencial para evitar extrapolações e manter o rigor científico ao analisar como a mente molda a experiência vivida. Grande parte do que se sabe sobre reconhecimento de padrões vem de experimentos cuidadosamente controlados. Em muitos deles, participantes são expostos a sequências de estímulos organizadas de forma que certos elementos apareçam juntos com mais frequência. Essas regularidades não são explicadas. Ainda assim, após um período de exposição, as pessoas passam a responder de maneira mais rápida e consistente quando o padrão é mantido. Esse efeito é replicado em diferentes contextos e métodos, o que fortalece a evidência de que o cérebro detecta regularidades automaticamente, sem necessidade de instrução consciente. Em estudos com bebês, a metodologia é ainda mais direta. Sons ou imagens seguem uma estrutura repetitiva. Quando essa estrutura é quebrada, o tempo de atenção aumenta. A interpretação permitida por esses dados é que o cérebro detecta a violação de uma expectativa. O que não se pode concluir é que exista consciência explícita dessas regras. A aprendizagem ocorre, mas permanece implícita. Essa distinção entre o que é aprendido e o que é conscientemente acessível é central para entender como padrões invisíveis influenciam o comportamento sem serem percebidos. Experimentos que medem atividade cerebral oferecem outra camada de evidência. Estímulos previsíveis tendem a gerar respostas neurais reduzidas ao longo do tempo, enquanto estímulos inesperados provocam aumentos de atividade. Esses aumentos são interpretados como sinais de erro de previsão. O dado observável é a mudança na atividade neural. A explicação teórica é que o cérebro utiliza esse sinal para ajustar seus modelos internos. Essa diferenciação entre observação e interpretação é crucial para manter a clareza científica. No comportamento, os efeitos são igualmente evidentes. Quando certas opções são apresentadas com maior frequência ou seguem uma lógica consistente, as pessoas tendem a escolhê-las mais rapidamente, mesmo sem vantagem objetiva. Isso mostra que experiências repetidas moldam preferências e expectativas. O que se pode afirmar com segurança é que o comportamento é influenciado por padrões aprendidos. O que não se pode afirmar é que esses padrões determinem diretamente eventos externos. A influência ocorre por meio das escolhas, não por controle causal direto. Esses experimentos também revelam limites importantes. Eles ocorrem em ambientes simplificados, com variáveis controladas. Isso permite conclusões sólidas sobre mecanismos básicos, mas não garante que os mesmos efeitos ocorram da mesma forma em contextos complexos do mundo real. A ciência reconhece essa limitação e investiga como fatores como emoção, motivação e contexto social modulam esses processos. O reconhecimento de padrões é robusto, mas não uniforme. Ele varia entre indivíduos e situações, reforçando a ideia de que a mente molda a experiência de forma probabilística, não determinística. À medida que esses mecanismos operam continuamente, algo sutil, porém decisivo, acontece ao longo do tempo. Cada padrão reconhecido,
cada expectativa confirmada ou ajustada deixa um rastro invisível na forma como o indivíduo passa a interpretar novas situações. O cérebro não recomeça do zero a cada experiência. Ele carrega consigo um histórico de inferências acumuladas. Isso significa que a realidade percebida hoje já está, em parte, moldada por interpretações feitas ontem. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque os filtros internos foram ajustados. Esse é o ponto em que o reconhecimento de padrões deixa de ser apenas um mecanismo cognitivo e passa a influenciar trajetórias de vida de maneira silenciosa e progressiva. Considere decisões profissionais, relacionamentos ou avaliações pessoais. Quando certos resultados se repetem, o cérebro começa a antecipá-los. Essa antecipação orienta comportamentos futuros, onde investir energia, o que evitar, em que confiar. Muitas dessas escolhas não passam por análise consciente detalhada. Elas surgem como impressões imediatas, sensações de familiaridade ou estranhamento. A ciência mostra que essas respostas rápidas não são aleatórias. Elas refletem padrões aprendidos ao longo do tempo. O indivíduo sente que está apenas reagindo, mas, na verdade, está seguindo previsões internas construídas a partir de experiências passadas. É aqui que o conceito de moldar a realidade precisa ser compreendido com precisão. A mente não altera diretamente eventos externos, mas altera o conjunto de ações possíveis que o indivíduo executa dentro do ambiente. Pequenas decisões, repetidas de forma consistente, modificam probabilidades futuras. Escolhas guiadas por expectativas tendem a reforçar os próprios padrões que as originaram. Esse ciclo cria trajetórias relativamente estáveis, não por destino ou controle externo, mas por adaptação contínua. A realidade vivida passa a refletir, em parte, os modelos internos que orientam a percepção e o comportamento. Ao mesmo tempo, esse processo carrega um risco inerente. Padrões úteis em um contexto podem se tornar limitantes em outro. Expectativas que antes protegiam podem passar a distorcer. O cérebro tende a preservar modelos que funcionaram no passado, mesmo quando o ambiente muda. Isso explica por que certas interpretações persistem apesar de evidências contrárias. O mecanismo que reduz incertezas também pode gerar rigidez cognitiva. Reconhecer esse limite é essencial para entender por que erros de julgamento não são exceções, mas subprodutos naturais de um sistema adaptativo. A ciência contemporânea investiga exatamente esse ponto de transição, quando a antecipação deixa de ser eficiente e passa a ser enganosa. Estudos exploram como sinais de erro de previsão podem ou não ser utilizados para atualizar modelos internos. Emoções, contexto social e carga cognitiva influenciam esse processo. Em situações de estresse ou alta incerteza, o cérebro tende a se apoiar ainda mais em padrões já conhecidos, mesmo que imprecisos. Isso revela que o reconhecimento de padrões não é apenas um processo frio e estatístico, mas profundamente integrado ao estado interno do indivíduo. Compreender esse funcionamento oferece uma mudança importante de perspectiva. Em vez de enxergar decisões como atos isolados, torna-se possível vê-las como expressões de modelos internos em constante ajuste. A mente não cria o mundo, mas cria interpretações que orientam ações dentro dele. Essas ações, acumuladas ao longo do tempo, moldam experiências futuras. O estudo dos padrões invisíveis não promete controle absoluto nem certezas finais. Ele oferece algo mais realista e poderoso: a capacidade de perceber como interpretações automáticas surgem, se reforçam e, em certos momentos, precisam ser revisadas para que novas possibilidades possam emergir. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.